Brazil must break the cycle of extreme brutality and ensure that law enforcement operations comply with international standards regarding the use of force. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O número de mortes violentas intencionais baixou o ano passado cerca de 8% para o número mais baixo nos últimos 14 anos. 90% das vítimas foram homens, quase metade jovens com menos de 30 anos, 4 em cada 5 eram negros. Há, no entanto, uma linha que se cruza com esta em sentido contrário. O número de mortes causadas pelas intervenções policiais está a subir. Passou a fasquia dos 60 mil na última década. Em 2025, a letalidade policial fez 18 mortes por dia, mais de 6.600 no ano. Uma vez mais, a desigualdade racial foi evidente. Por cada branco morreram 3,5 negros. No som de abertura, ouvimos uma porta-voz da ONU pedindo ao Brasil que diminua a violência policial. O que também andou em contraciclo no que diz respeito a crimes violentos foi a violência doméstica e os feminicídios. Mais de 1.500 mulheres morreram porque os seus assassinos desprezavam a sua condição de mulheres. Por cada mulher morta pela circunstância de ser mulher, por cada uma houve quase o triplo das tentativas, mais de 500 ameaças. Por cada morte, 180 agressões. 2/3 destas mulheres eram negras. São números do relatório anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, já lido pela jornalista Mara Tribuna, que falou igualmente com vários especialistas e que vem ao Expresso da Manhã para nos ajudar a perceber o que se passa com a violência no Brasil. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direto Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Mara Tribuna! Num contexto em que a criminalidade geral e as mortes violentas intencionais desceram ligeiramente no Brasil, há 2 indicadores que se destacam pela negativa e que te leva a fazer a pergunta no texto que escreveste no Expresso: que se passa com a violência no Brasil? Sim, de facto, algo preocupante está a acontecer no Brasil. No ano passado, 6.602 pessoas foram mortas por agentes das polícias brasileiras, enquanto 1.571 mulheres foram assassinadas por serem mulheres. Portanto, estamos perante o crime de feminicídio. E são 2 indicadores de violência que foram revelados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, num relatório publicado agora no mês de julho. Em ambos os casos correspondem ao valor mais alto da última década, dos últimos 10 anos. E a subir quando muitos dos outros crimes violentos são a descer. Sim, os homicídios dolosos, portanto intencionais, desceram. E estes 2 indicadores, pelo contrário, subiram. As mais de 6.600 vítimas de intervenções policiais no ano passado que estavas a falar significam a morte de 18 pessoas por dia. Sim. Nesse ano, só numa ação policial em 2 favelas do Rio de Janeiro, morreram 122 pessoas, 5 eram polícias. Houve um evidente uso excessivo da força policial, mas a população apoia estas ações mesmo se representam graves riscos para os residentes nas favelas. Há frequentemente um apoio ainda significativo da população a este tipo de operações policiais duras contra o crime organizado, mesmo entre moradores e mesmo quando essas operações são criticadas, ou pelo menos criticáveis, pelo elevado número de mortes e também pelo risco que representa para os civis. No caso específico dessa mega operação policial antidroga de que falas, foi a Operação Contenção nas favelas de Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, em outubro do ano passado, contra uma organização criminosa chamada Comando Vermelho. E, de facto, várias sondagens que foram publicadas na altura apontaram para uma maioria favorável. Houve uma pesquisa da opinião que indicou que 87% dos moradores de favelas do Rio apoiaram precisamente essa operação, e mesmo outras sondagens feitas a moradores do Rio mostraram
não níveis tão altos, mas ainda assim a rondar os 60% e os 70% de aprovação. Inclusive o governador do Rio de Janeiro, que na altura não estava a ter um momento muito bom na sua vida política, sim, em termos de popularidade, teve um aumento de 10 pontos percentuais, lá está, na sua aprovação. Portanto, isto tudo dá a entender que as pessoas se sentem mais seguras, mesmo quando o Estado age desta maneira tão violenta. E tu no teu texto, a propósito de políticos do Rio de Janeiro, não sei se é o Presidente da Câmara, mas há algum político, ou esse que tu referiste, dava conta da morte de 5 inocentes, como se, portanto, referindo-se aos polícias, exatamente, obviamente, como se as outras mortes não contassem. Não é? Exato, e é isso, pois o uso excessivo da força policial meio que chega a ser estimulado na medida em que as mortes destes delinquentes são apresentadas como um critério de eficácia policial. Por exemplo, nesta mesma operação contra o Comando Vermelho, era o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vítor Santos, que defendeu a ação da polícia e que, a seu ver, causou danos colaterais muito pequenos, estou a citar, e que para ele as vítimas mortais foram apenas os 5 agentes da autoridade que foram baleados e, portanto, ignorou todos os 117 membros do Comando Vermelho que também morreram. Claro, danos pequenos num país em que morrem às mãos da polícia 18 pessoas por dia, o que é muito, obviamente, e neste dia foram 122, descontando, obviamente, os polícias que estavam em serviço, 117 criminosos. O que é que pretendem as forças policiais com estas incursões nas favelas, que resultam quase sempre em mortes? Não podendo vencer os grupos criminosos, procuram impedir que cresçam? É isso que estão a tentar fazer? Sim. Porque isto é sistemático, não é? Acontece muitas vezes. Sim. E tanto no Rio de Janeiro como no resto do Brasil, porque é extrapolável, a política de segurança para as favelas e para as periferias oscila entre abandonar essas áreas às mãos de grupos criminosos e depois o contrário, ou seja, a invasão a ferro e fogo e que resulta nestas mortes e empregações de armas e de droga e também grande insegurança para os residentes. Acresce que muitos polícias, e isto também foi medido por um sociólogo com quem eu falei que se dedica aos temas da violência, direitos humanos e organizações policiais no Brasil, muitos polícias acreditam na ideia de não deixar o mato crescer, ou seja, defendem estas investidas periódicas contra grupos armados para evitar supostamente que a criminalidade aumente. No entanto, não existem provas que demonstram isso, pelo contrário. Os dados mostram, neste caso, dados do Rio de Janeiro, mas morrem menos pessoas quando as coisas estão mais calmas. Ou seja, os dados mostram que não há um aumento da criminalidade quando diminui a letalidade policial e vice-versa. E depois também estes abusos por parte das forças policiais também se perpetuam porque não há controle nem interno nem externo, por exemplo, por parte do Ministério Público ou do Poder Judiciário, e no fundo estas mortes em operações policiais acabam por ser naturalizadas. Uma coisa muito natural. Já e depois também estão associadas ao tal critério de eficácia policial, portanto é tudo mau. Vamos olhar mais de perto o outro indicador que se destaca negativamente neste relatório, o feminicídio, e entre 4 a 5 mulheres morrem todos os dias, 4,3 por dia, todos os dias no Brasil, pelo facto de serem mulheres. Os assassinos são quase sempre os parceiros ou as parceiras, é o que acontece no resto do mundo? Sim, e o feminicídio foi outro crime, lá está, que aumentou no Brasil no ano passado. Mais de 1.500 mulheres foram assassinadas por serem mulheres, como dizias, o que corresponde a uma média de 4,3 mortes por dia. Segundo este Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que no fundo é a organização não governamental e a partidária que se dedica a estes temas da segurança pública, violência e sistema de justiça criminal. Publicou mas todos isto é um bocadinho dados. O que é o RASI cá para Portugal, certo? Mostra os dados da violência. Sim, e o relatório é mesmo muito longo, tem mais de 400 páginas e pronto, também foi a partir daí que eu escrevi o meu artigo. Mas voltando aos feminicídios, quase 2/3 destes assassínios ocorreram em ambiente doméstico e cerca de 80% dos autores identificados eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas. Portanto, estes dados revelam que estamos perante violência relacional e doméstica, mais do que propriamente crimes aleatórios. No Brasil, o feminicídio foi constituído crime em 2015. Crime específico de feminicídio. Sim, portanto, pressupõe que o crime em causa envolve violência doméstica e familiar e ou menosprezo ou discriminação da condição de mulher. Desde 2015, portanto, desde a tipificação do crime de feminicídio, este crime tem aumentado sempre, de ano para ano, com exceção de 2021, mas ainda assim foi uma redução muito residual. E o ano passado, portanto 2025, seguiu a mesma tendência e atingiu, aliás, um novo máximo. Mas respondendo diretamente à tua pergunta, a maior parte dos casos de feminicídio está, de facto, associado com parceiros ao flagelo da violência doméstica. Importa também dizer, e eu estou a tirar
dados de memória do texto que escreveste e que está disponível em expresso.pt, que estes feminicídios, ou seja, neste tipo de crimes estão outros crimes, não é? Desde a ameaça, tentativas de homicídio, violência física, psicológica, etc. Não é apenas este crime, este é só, obviamente, o ponto final. Exato, numa série de crimes à volta da violência de género. No teu trabalho, perguntas a uma socióloga brasileira se podemos, olhando para estes dados, falar em aumento de misoginia. A resposta não é tão simples como olhar para os números e dizer sim ou não. Sim, de facto não é assim tão simples, porque estes números de feminicídio não podem ser lidos como um indicador automático de que o Brasil está mais ou menos misógino. Como disse uma das sociólogas com quem eu falei, estes números também refletem a crescente capacidade da sociedade brasileira em reconhecer a violência baseada em género e também das próprias instituições em julgar estes casos. Porque lá está, desde 2015, desde a tipificação do crime de feminicídio, há uma maior sensibilidade e sensibilização para estas questões da violência de género. Agora, é um facto que os feminicídios estão a aumentar, é um facto que a violência de género também está a aumentar no Brasil, mas não podemos dizer o mesmo de forma taxativa para a misoginia, que implica o ódio e o desprezo generalizados contra as mulheres apenas por serem mulheres. Para fechar a nossa conversa, seja em relação às vítimas da ação policial, seja no caso do feminicídio, há uma clara sobre-representação dos negros, consequência de um racismo estrutural na sociedade brasileira? Sim, em ambos os casos o perfil das vítimas mostra uma clara sobre-representação étnica, que neste caso os investigadores associam ao racismo estrutural presente na sociedade brasileira e também à violência de género. No caso específico da violência, aliás, da letalidade policial, os dados mostram que 82% das vítimas são pessoas negras e no caso dos feminicídios 65% são mulheres negras. Lá está, mostra claramente uma sobre-representação. Mais uma vez, falar em alvos intencionais pode ser arriscado porque, por exemplo, no caso do perfil dos mortos pela polícia é próximo do perfil dos mortos por homicídio em geral. Ou seja, os negros estão sobre-representados entre as vítimas da violência letal. Até porque, e aí inclui-se também no caso das mortes violentas de uma forma geral e no feminicídio, muitas vezes os criminosos, os assassinos, também são negros, não é? Portanto, não é uma questão de racismo. Não? Sim, e pronto, isto é tudo uma consequência do racismo estrutural e também se olharmos para a população que reside nestas áreas mais vulneráveis, que estão também mais sujeitas a estas ações e quer da também polícia. Também há uma sobre-representação. Sim, onde ocorrem mais ações policiais que geram esta letalidade, pronto, vemos que a maioria dos moradores é negra. E no caso dos feminicídios, o que os números revelam é que há uma interseção entre racismo e violência de género, desigualdades e violência de género. Portanto, as mulheres negras também acabam por estar mais expostas a estas condições de vulnerabilidade e desigualdade, que por sua vez depois aumentam o risco de exposição a diferentes formas de violência, inclusive a letal. Portanto, as mulheres negras não são um alvo no sentido de escolha deliberada por raça, mas antes um padrão que expõe aqui, lá está, o racismo estrutural, que depois se combina com o machismo, com a desigualdade, violência de género, e o próprio conceito de feminicídio racializado também surge daqui. No mais recente episódio de A História Repete, Margarida de Magalhães Ramalho e Lourenço Pereira Coutinho convidaram Gonçalo Cadilho, turista profissional, escritor, fotógrafo e documentarista, para uma conversa a propósito do seu último livro, Mais Além, uma história sentimental da viagem e dos viajantes. A conversa partiu de África, berço da humanidade, continuou pelas Américas, Ásia e Europa, para onde o ser humano migrou e se fixou. Parou no Próximo Oriente, onde construiu as primeiras cidades, avançou pelas estradas que os romanos construíram. A história da humanidade é, sobretudo, uma grande viagem ainda inacabada pelo tempo e pelos espaços. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor.
Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direto Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.